A vida, gente, ela é comparada, por exemplo, a um mendigo diante de uma família que nem a família Rockfield. Que eu não sei se é Rockfield ou é Rockefeller, que uma vez foi dono do petróleo do mundo inteiro. Eles tomaram posse de mais de 90% do petróleo, mais de 90%. Todos esses óleos que você vê aí com o nome de Shell, esses óleos assim que é para motor de carro também, motor de veículo, também eles foram donos. Então imagina um mendigo diante de uma família dessa, um dono de mais de 90% do petróleo do mundo. Gente, você tem noção do que é você ser dono de mais de 90% do petróleo do mundo? Então imagina um mendigo diante de uma pessoa dessa. Aí você fala assim: ah, mas o mendigo, a família Rockefeller ou Rockefeller, que seja, que eu não lembro qual das duas era. Eu sei que as duas já foi muito poderosa no mundo. Mas imagina uma família dessa, você fala assim: ah, não, mas a família Rockefeller, ela não ajudou esse mendigo, porque o mendigo, ele falou tal coisa, ou ele fez tal coisa, assim, né? Gente, não faz sentido. Não faz sentido uma família deixar de ajudar um mendigo porque ele fez ou falou tal coisa. Porque essa família pode muito bem falar assim: não, vamos tirar esse cara da miséria, vamos dar ali para ele um emprego, um carro, para ele andar, circular, um carro, vamos dar para ele uma casa, né? Nós podemos dar até um poço de petróleo para ele, coitado, para ele começar a vida dele aí até bem aí. Se a família quiser, a família faz isso. Entendeu? Ou seja, é como diz aquele ditado: eu estou cagando e andando para o que o mendigo fez ou falou. A mesma coisa é a vida do ser humano comparada ao Criador do mundo. Suponhamos mesmo que de fato exista esse Criador para o mundo. Suponhamos que esse Criador de fato existe, como diz a religião por aí, como diz a Bíblia Sagrada, como diz as religiões espalhadas pelo mundo inteiro, que exista um Criador, porque cada religião tem seu Criador, mas suponhamos que eles falam do mesmo Criador. Vamos supor que toda religião segue o mesmo Criador, porque não segue. E aí repara que os pastores, os líderes religiosos ficam pregando que Deus, que o ser humano sempre tem um saldo devedor para esse Criador, com esse Criador. Os líderes religiosos têm mania de pregar que a humanidade sempre vive em saldo devedor com esse Criador. Gente, é o contrário. No mundo existe uma inversão de valores. Inversão de valores, que é colocar o ser humano abaixo de Deus e o ser humano sempre devendo para Deus. Não é assim que as coisas funcionam. Se você parar para pensar que Deus é o dono do mundo, Ele é o criador do mundo de uma forma geral, é Ele quem deve para a humanidade. Eu não posso dever nada para um ser que tem tudo. Ele pode tudo e tem tudo e está acima de tudo. Como é que eu vou dever para um ser desse? É ele que deve para mim, gente. Ele quem fez o mundo, ele que construiu minhas células, ele que fez a minha estrutura celular, ele que fez tudo, ele sabe de tudo que eu vou fazer antes de acontecer, porque foi ele que me criou. Então ele é que me deve, ele que devia me guiar, ele que devia me guiar em tudo que eu vou fazer, ele devia acompanhar minha vida em tudo que eu vou fazer, entendeu? E seguir meus passos e me salvar em tudo, e me ajudar em tudo. Não é eu que devo para ele como se eu fosse forte o suficiente para poder, sabe o que é, Deus? Eu não estou bem na minha vida, mas você me desculpa, você me perdoa. Não existe isso, gente. Isso é invenção do ser humano. O ser humano, ele deve para o outro ser humano. O ser humano, ele tem que fazer esforço para ajudar o outro ou para ajudar a si mesmo. Não ficar preocupado se ele vai tropeçar e não vai agradar um criador do universo, agradar o criador da vida. O ser humano não tem essa capacidade de dever nada para um criador. Se você parar para pensar o tamanho que é o mundo, o tamanho que é o universo, você já viu falar como que o cientista mede o universo na velocidade da luz? O universo é tão grande que não tem como medir ele em quilômetros. É tão grande, mas tão grande, tão estrondoroso a distância que é o universo, um planeta no outro, um sol no outro. Tem gente que até hoje acredita que existe um sol só esse sol aqui brilhando para nós. Não, o universo é tão grande que existe milhares de sol, milhares por aí. E a distância de uma para outra leva mais do que sua vida para ir de um sol no outro. Então você já parou para pensar o tamanho que é esse universo? E você parar e começar a pensar que você deve para esse Criador? Exemplo comparado a essa ideia de que o ser humano sempre deve para Deus, exemplo comparado a isso, está aqui próximo de nós, muito perto de nós, é muito simples. A humanidade até hoje não acredita, tantos pobres por aí, tanta gente por aí não acredita que o pobre é pobre, que ele ganha pouco porque ele não estudou, sendo que isso é uma tremenda de uma mentira. Você quer mentira maior do que essa? Isso é mentira. Uma pessoa que não é porque uma pessoa não estudou que significa que ela tem que ser pobre, miserável. A pessoa é pobre e miserável porque o sistema quer que ela seja pobre e miserável também.
Na maioria das vezes, esse é o motivo. Por exemplo, qual a verdadeira explicação para uma enfermeira no Brasil ganhar o salário miséria que ela ganha? Trabalhar tanto para poder ganhar um salário ruim, que nem as enfermeiras são mal remuneradas no Brasil. E muitos outros profissionais são mal remunerados. E qual é a desculpa disso? Você escolheu a profissão errada, você está na profissão errada. Isso aí é porque o governo não... o governo não, é porque você não estudou, você não fez uma faculdade, você apenas estudou para tal área. Não. Todo mundo sabe que isso é mentira. Nos países de primeiro mundo, quantas pessoas já saiu daqui, já migrou para os Estados Unidos, e lá todo mundo sabe que quem limpa chão nos Estados Unidos, apenas uma empregada doméstica nos Estados Unidos ou uma babá ganha muito bem, quase que o que ganha um médico aqui no Brasil. Então o problema não é falta de estudo, o problema é falta de reconhecimento por parte do Estado, por parte do governo. Vergonha na cara, patriotismo, parar de pregar mentira para as pessoas e remunerar essas pessoas, fazer essas pessoas viver bem, porque elas vivem num país rico. Olha para você ver quanta mentira debaixo do nosso nariz. A mesma coisa é a religiosidade, a mesma coisa é a religião, é a Bíblia Sagrada, é a ideia sobre Deus. Estão invertendo os valores das coisas. Ao invés de Deus, que é super poderoso, super hiper poderoso, ele sabe de tudo, o poder dele está acima de tudo, como a humanidade sempre acreditou nisso. Ao invés dele dever para a humanidade e ajudar a humanidade, não. A humanidade está sempre em saldo devedor com Deus. Isso é uma tremenda de uma sacanagem, ficar pregando isso na cabeça das pessoas. E as pessoas vivem aí de cabisbaixo, porque isso mexe com o subconsciente da pessoa. Querendo ou não, isso mexe com o seu subconsciente. Isso pode não mexer com você conscientemente. Você pode viver aí numa boa, tranquilo, achando que... E as pessoas olhar para você e achar que você não está preocupado com isso, mas está. No fundo, todo mundo está preocupado com isso. Com medo de perder o reino dos céus, com medo de Deus castigar. E esse medo faz mal, porque a pessoa, ao invés de criar coragem, ao invés dela entender o mundo do jeito que ele é, não, ele fica preocupado com um ser que nem sabemos se existe. Nem sabemos, eu não estou aqui dizendo que ele existe, nem existe não. Eu estou dizendo que nem sabemos que ele existe. Não temos uma resposta de fato concreta na nossa frente, à luz dos nossos olhos, se de fato existe um Criador para o mundo. Apenas suspeitamos disso. E fica aí esse monte de líder religioso pregando essas coisas na cabeça das pessoas, fazendo as pessoas ser medrosas. Discutindo com alguns amigos e até pastores mesmo, eu falei assim, teve uns que ficou com raiva de mim porque eu falei a seguinte reflexão. Uns ficou com raiva, outros achou interessante a reflexão e tudo, mas enfim, cada um reage de um jeito. Teve um que até falou o seguinte, eu falei o seguinte para como é que nós pode provar, por exemplo, que Jesus sofreu na cruz se Jesus era um Deus? A história ela foi mal inventada. Basta um pouco de reflexão para você entender. Se Jesus era um Deus, ou é um Deus, como as pessoas querem acreditar, como é que ele vai lá na cruz, vai morrer na cruz, sofrer e apanhar para morrer na cruz se ele é um Deus? Não faz sentido isso, gente. Um Deus não pode provar para mim que ele sofreu. Eu posso provar para um Deus que eu sofro. Eu posso. Se eu pudesse falar com um Deus, que de fato ele existe, e eu chegasse nele e falasse assim, olha, eu acabei de sentir dor, acabei de levar uma facada, tem como eu provar, porque eu sou de carne, osso e sangue, eu tenho um sistema nervoso. Um Deus não tem sistema nervoso, ele não pode provar isso para a humanidade. Então essa história ela foi mal inventada. Basta um pouco de reflexão para entender. Aí alguns falaram assim, mas Jesus ele sofreu porque ele estava em corpo humano. Errado. Ele estava em corpo humano, mas ele não deixou de ser Deus. Um ser humano não vai caminhar por cima das águas, como diz a história. Um ser humano não vai curar uma pessoa, como diz a história. Um ser humano não vai ressuscitar uma pessoa, como diz a história, que ele ressuscitou Lázaro. Ele não vai tirar um ser que é espiritual do corpo do outro, como diz que ele expulsou demônios. Um ser humano não vai caminhar por cima das águas, ele não vai ressuscitar no terceiro dia. O ser humano não tem essa capacidade. Então Jesus, a história diz que Jesus era um Deus reencarnado. Então como é que ele sofreu na cruz? Como é que ele levou todas aquelas pregadas? Como é que ele morreu? Como que ele agonizou? Tudo aquilo, se aquilo tivesse acontecido de verdade, suponhamos que aquilo tinha acontecido de verdade, se aquilo tivesse acontecido de verdade, tudo aquilo não passava de um teatro de um Deus. Porque ele é Deus, gente.
Eu não estou aqui querendo falar maldade, colocar maldade na cabeça de ninguém, não. Eu não estou aqui querendo rebaixar a religião de ninguém, não. Eu só estou tentando mostrar que as pessoas vivem agonizadas no dia a dia por causa disso e tentando restaurar sua vida diante do Criador, sendo que toda essa história ela é falsa. Você tem que se preocupar em agradar os outros, em ser educado, respeitador, cuidar da sua família, cuidar dos seus pais, da sua mãe, cuidar dos seus filhos. Nós temos que nos preocupar um com o outro. Porque todo animal na vida, todo animal, né, nesse planeta, ele defende a sua própria raça. Se você pegar num filhote de cachorro, por exemplo, for bater no filhote de cachorro, a cadela vai avançar em você. Se você bater numa criança, alguém que estiver próximo vai revidar e vai falar, por que você está batendo nessa criança aí? Se os animais as pessoas já defendem, imagina uma criança, né, que pertence à nossa raça. Então toda raça defende a sua própria raça. Toda espécie defende a sua espécie. Nós temos que nos preocupar com isso. Se você bater num búfalo, por exemplo, o leão, quando vai comer o filhote do búfalo, o que os búfalos fazem? Eles fazem um círculo e protegem aquele filhote. Eles vão tudo para cima do leão. Por quê? Porque pertence à espécie dele. Cada espécie defende a sua espécie. Quando você defende uma criança, você não está fazendo nada de bonzinho, que nem muitos ensinam por aí, não. É outra inversão de valor também. Ah, fulano fez uma coisa muito bondosa. Não, você está apenas defendendo a sua espécie. Você foi bom porque você defendeu a sua espécie. Não esquece que você come a outra espécie. Você mata os animais para sobreviver. Você mata a galinha para sobreviver. E você não tem dó. Por que você não tem dó? Porque você é outra espécie. Então cada espécie defende a sua espécie. Então eu tenho como provar para a minha espécie que eu sofro. Mas não tem como eu provar para um criador que eu sofro. Não existe essa capacidade. Não é o ser humano que deve para o Criador. Existe uma inversão de valores. Estão invertendo os valores da vida. Quando inverte os valores da vida e coloca a mentira na cabeça de uma pessoa, você consegue controlar aquela pessoa ou controlar aquela massa de uma forma geral. Então a humanidade está sendo controlada por essa mentira. Está fazendo o ser humano acreditar que ele está sempre em saldo devedor com Deus, que para ele ir para o céu ele tem que fazer tal coisa para pagar. Ou ele vai para o inferno se ele fizer tal coisa. Não. Nós vamos pagar é aqui mesmo. Tudo que nós fizer, existe leis, a lei do ser humano, a lei do homem já aqui na terra para você pagar. Se você passar um farol vermelho, você vai receber sua multa na sua casa. Se você matar uma pessoa, você vai ser incriminado por aquilo. Tem pessoas de olho e hoje, por exemplo, existe até câmeras para tudo quanto é lado, celular que as pessoas filmam. Não é nem mais o governo que é responsável por filmar suas atitudes, não. Uma pessoa mesmo na rua já filma sua atitude e você vai pagar por isso. Nada hoje fica de graça, nada. Se você maltratar uma pessoa, um dia você vai ter seu retorno. Mas esse retorno é um retorno natural de ser humano para ser humano. Hoje até os animais são vigiados. Se você maltratar um animal hoje, existe lei que pune você, ou até uma pessoa que estiver próximo de você vai te punir por isso. Não é Deus que vai te punir. O ser humano nem sabe se Deus existe. O ser humano não tem essa consciência de que Deus existe. O ser humano suspeita de que pode existir um Criador. Há uma suspeita da nossa parte. Entendeu? Eu não estou aqui ensinando nem crença e nem ateísmo. Eu estou dizendo aqui, o que eu estou falando aqui isso é chamado de agnosticismo. Você fica no meio da sua desconfiança. Há uma desconfiança por parte da humanidade de que possa existir um Criador. Mas esse Criador nunca pregou regras morais para o ser humano. Ele nunca falou A nem B. Ele nunca falou o que é para você fazer, o que é para você não fazer e nem desfazer. Você entrou no mundo sem saber de nada, você nasceu com apenas pessoas falando na sua cabeça que existe um Criador e que ele quer isso e aquilo outro de você. Foi o ser humano que falou. Quando eu nasci, por exemplo, já existia o cristianismo. Minha mãe falava o tempo todo que Cristo queria isso e aquilo outro da humanidade, que Cristo morreu na cruz para salvar a humanidade. E eu fui investigar a história e não encontrei nada disso. Quando eu fui investigar a história a fundo, ao pé da letra, Roma inventou Cristo. E Deus é criado pela humanidade. Está entendendo? Tudo é uma questão de pesquisar, de investigar, de estudar, refletir sobre a vida para você entender que o ser humano domina tudo e coloca sempre um saldo devedor na sua cabeça. E os líderes religiosos não têm coragem de falar nem a verdade sobre a questão dos dízimos, né? Fala que o dízimo é para poder Deus abençoar você. O que custa contar a verdade para as pessoas sobre essa história do dízimo, né? A verdadeira história do dízimo, ela não tem nada a ver com para Deus abençoar ninguém, não. Antigamente as pessoas, elas não pagavam impostos antigamente. Não existia imposto sobre os alimentos.
Bem no comecinho da história de Israel, da cultura de Israel, não existia imposto. O que existia era o dízimo. O dízimo era o imposto. Os líderes religiosos, eles eram aliados aos reis, né? Tanto um rei era líder religioso, como também o líder religioso, que era o rei, se associava aos sacerdotes. Então eles ensinavam para o povo que o dízimo era 10% daquilo que o povo plantava, né? Porque naquela época o povo não tinha bens, né, para poder pagar o dízimo. O povo naquela época não usava tanto dinheiro, o povo usava mais era carne de animais, era colheita de alimentos que eles plantavam da agricultura. Então 10% era para dar de dízimo pro rei. Aquele dízimo que era dado para o rei, para o governo, aqueles 10%, que é dízimo no idioma latim, dízimo, 10, aquilo ali já era o imposto que o rei cobrava para poder sustentar aquele lugar onde eles viviam, para poder fazer manutenção de alguma coisa, para poder pagar os soldados, né, para poder defender o país, essas coisas assim. É por isso que o povo pagava o dízimo. Para poder convencer o povo de pagar esse dízimo, o que o rei fazia? O que os reis e os sacerdotes faziam? Falava que aquilo era para Deus. Por quê? Porque a religiosidade naquela época imperava. Tudo era em volta da religiosidade do povo. Tudo, o povo vivia tudo de apenas um espirro que o povo dava, o povo falava de Deus, falava da religiosidade deles. Então era uma forma deles convencer o povo de pagar o dízimo, dizendo que aquilo era para Deus. Mas não é que aquilo era para Deus. Era uma forma deles convencer para pagar. Aquilo era um imposto. E já chegaram a cobrar até 50%. Tem lugar no Velho Testamento da Bíblia que já foi cobrado 50% do dízimo. Você entendeu? Só que eram impostos. Hoje não. Hoje em dia tudo que você compra já tem imposto. Você vai comprar a roda de um carro, você está pagando imposto. Se você compra um pacote de arroz, o pacote de arroz custa R$ 20, por exemplo, custa R$ 20, 10% ali você pode considerar de imposto. Então R$ 10 já é de imposto. Então você já paga imposto em tudo que você consome. Esse imposto que você paga quando você consome um produto substituiu esse imposto que os reis cobravam, que era o dízimo. É isso, essa é a verdadeira explicação e a história do dízimo. E você não paga nada para Deus por fora em igreja, porque você já compra os produtos no mercado, você já está pagando já o seu imposto, que é o dízimo. Tá entendendo? Se os líderes religiosos fossem mais direto, mais franco, mais aberto e fosse mais sincero, não enganava o povo com essas histórias.